Olha nós aqui de novo, vôlei fã. Sexto episódio, segunda temporada de Brazucas pelo Mundo. E vamos dar uma boa passeada por esse mundão do vôlei para trazer notícias, novidades e performances de atletas brasileiros que estão aí espalhados por esse planeta vôlei. Tudo bem, seu Bruno? A lista tá grande aí hoje, meu amigo? Hoje tá um pouquinho sim, Daniel. Um abraço a você, aos nossos amigos. Muita coisa bacana para a gente falar, bons desempenhos individuais dos atletas brasileiros. Como sempre, estou bem empolgado aqui para começar mais um episódio do Brazucas. Então tenha o prazer de começar por aí o seu tour pelo mundão aí. Eu começo pela Suíça, então, Daniel. Oitava rodada já por lá e mais uma ótima atuação do ponteiro Felipe Ramé na vitória do Genebra sobre o Iona por 3-1. 15 pontos do Ramé, sendo um no bloqueio e um aproveitamento no ataque de 61%. O Genebra é o líder do campeonato suíço com 17 pontos, são 6 vitórias e uma derrota, Daniel. Bacana, Simone. Eu vou começar meu tour aqui pela Romênia. O ponteiro Lucas Madalós, o melhor sacador do campeonato local. Já são 12 aces do brasileiro na competição. Na última rodada, ele fez 4 pontos no saque na vitória do Rapid Bucareste. 3-0 sobre o Cluj. Com um jogo a menos do que os líderes, o time do brasileiro ocupa o quinto lugar. Pode subir mais um pouquinho quando tiver tudo igualado. A diferença está bem pequena ali. São só 4 pontos entre o líder e o quinto colocado, Bruno. Eu continuo falando de liderança por aqui, estou na Espanha. O Las Palmas Gran Canária, da central Adri Vilverte, chegou à sexta vitória em 7 jogos, meteu 3-0 no Lugo. A Adri contribuiu com 10 pontos e um aproveitamento de 64% no ataque. Com esses números, a Adri Vilverte agora se consolidou entre as 10 melhores centrais da Liga Espanhola, ocupando o 9º lugar no ranking. No masculino, o Guaguas, do levantador Paulo Renan, manteve a campanha praticamente perfeita, venceu por 3-1 o Manacor fora de casa. Já o Santanderina, do ponteiro Rafael Marcarini, vive situação exatamente oposta, perdeu a sétima em 7 jogos, 3-0 para o Valência. O Marcarini foi o segundo maior pontuador da equipe, 11 acertos, sendo 3 aces e uma eficiência de 56% no passe. Na segunda divisão da Espanha, Daniel, a vitória do San Roque fora de casa sobre o Roquetes, brilho do levantador Gustavo Nicomedes, com 5 pontos, sendo 2 no bloqueio e 1 no saque. O San Roque é vice-líder do grupo C com 15 pontos. No grupo A também rolou vitória brazuca, viu? O Cisneros de Tenerife fez 3-0 no Madrid fora de casa. O ponteiro Eric Costa fez um ótimo jogo, terminando com 13 pontos, 2 deles no bloqueio e uma eficiência de 63% na recepção, além de um aproveitamento de 55% no ataque. Assim como o San Roque, o Cisneros de Tenerife também é vice-líder do grupo dele, com 15 pontos. Então, bons resultados e desempenhos também na segunda divisão da Espanha, Daniel. Eu vou te dar um aviso aqui, Bruno. Caso você tenha que fazer alguma outra coisa, quiser tomar um café, tomar um banho, dá tempo, que eu vou falar sobre a passagem pela França e o que tem de brazuca lá é uma enormidade. A liderança no campeonato francês masculino segue com o Chaumont, após vitória sobre o Poitiers por 3-0. O líbero Thales, mais uma vez, terminou com ótimos números, 67% de positividade no passe. São 22 pontos do time com campanha de 7 vitórias e uma derrota até aqui. Acho que pela primeira vez, Bruno, nesse campeonato francês 22-23, eu vou falar aqui que o Abuba não foi o maior pontuador do TUS. O time ganhou 3-0 em cima do Paris Vôlei e o oposto marcou 12 pontos, 63% de aproveitamento no ataque, mas foi superado pelo compatriota, o ponteiro João Rafael, que fez 13 e ainda teve 65% de positividade no passe. O central Aracaju, medalhista de bronze com a seleção no último Mundial, colaborou com mais 6. Se o time vencedor, vice-líder, com 2 pontos a menos atrás do Chaumont, é repleto de brasileiros, o rival, como curiosidade, o rival da capital francesa é uma filial argentina, Nico Mendes, Alexis Gonzalez e o Pablo Crea. Vou falar agora também aqui do Montpellier, que é o atual campeão e segue em recuperação. Vitória nessa última rodada sobre o Toulouse, 3-0, e agora ficando bem perto de entrar no G4 do francês. O curioso desse jogo, viu, Bruno, é a presença de 7 brazucas. Leozinho, Thiaguinho, Renan Michelucci, David, Luizinho, Dani e Thierry. É quase uma filial da Superliga, alguns jogos do Campeonato Francês dessa temporada. Vou aqui passar pelo Narbonne, um time que está
melhorando no campeonato é o time do Danilo Gelinski, ganhou do Aragô D7, 3-2, e subiu para a 7ª colocação no campeonato. E agora, cara, eu deixei por último aqui a atuação mais incrível do Brazuca nessa rodada. O oposto Shizoba fez 39 pontos na vitória do Nantes, 4º colocado, sobre o Tucuan no tie-break. 36 desses acertos foram no ataque. E olha o aproveitamento, Bruno, 65%. É muita coisa para quem atacou tanta bola não em um jogo só. E outra notícia bacana dessa partida foi a volta do Central Petrus. O jogador estava se recuperando de uma lesão na tíbia e volta a ser utilizado no campeonato francês. Para finalizar aqui com essa atuação do Shizoba, ele abriu uma boa vantagem na lista dos maiores pontuadores do campeonato francês. São 195 pontos para ele, que é seguido pelo Abuba, do TuS, com 161, amigo. Bacana demais, né? Toda semana a gente fala aqui super bem, tanto do Shizoba quanto do Abuba. Eu tô na Grécia agora, o Panathinaikos do Central Lucas Rangel voltou a vencer, fez 3-2 sobre o Foinicas Siros, com direito a 15-5 no set de desempate. O Lucas teve pontuação expressiva nessa partida, foram 14 acertos, 4 deles no bloqueio, um aproveitamento de 63% no ataque. Com o resultado, o Panathinaikos subiu para a 4ª colocação na tabela. Já o Offi do ponteiro Rodrigo Ruiz acabou derrotado em casa pelo PAOK por 3-1. Apesar da derrota, bons números do Rodrigo, com 9 pontos, 1 no saque e 1 no bloqueio, e uma eficiência de 73% na recepção. O Offi é 7º colocado com apenas uma vitória em 4 rodadas, Daniel. Vou dar uma passada aqui pelo campeonato turco masculino. O Bursa do Murilo Hadi, que perdeu nessa última rodada. 3-1 para o Galatasaray, fora de casa. O levantador brasileiro fez 4 pontos nessa partida. O campeonato, como já esperado, é liderado pelo Halkbank, do Nimir Abdelaziz, ainda invicto após 8 rodadas. Você vai dar uma olhadinha nos números do Abdelaziz, Bruno. Tá beirando 70% de aproveitamento do campeonato turco no ataque, meu amigo. É impressionante como ele tem se dado bem na Turquia, né? Desde quando ele chegou, é um jogador realmente espetacular, o oposto holandês. A Alemanha volta a aparecer aqui no nosso Brazucas, Daniel. O Ersching contou com o retorno do ponteiro Thiago Vanoli na 6ª rodada da Bundesliga e mesmo com 12 pontos e 67% de aproveitamento no ataque, o Vanoli não conseguiu impedir a derrota da equipe por 3-2 para o Lüneburg, fora de casa. O Ersching ocupa a 6ª colocação na tabela, são 2 vitórias em 5 jogos. Eu lembro que na Alemanha são 9 participantes, né? Por isso, você não ouviu errado não, é 6ª rodada, mas o Ersching fez 5 jogos, então cabe aqui essa explicação. Daqui a pouquinho eu volto para falar de Portugal, Daniel. Vou dar uma passada aqui pela Itália, italiano masculino. Até agora ninguém consegue segurar o Perugia, viu, Bruno? Esse último fim de semana, a vitória fora de casa sobre o Piacenza, 3-1. Um dos jogos mais esperados dessa primeira fase do campeonato, até porque o Piacenza investiu muito para a temporada 22-23. O time do Flávio segue invicto e disparado na liderança do campeonato. O Central fez 9 pontos no duelo contra os compatriotas de seleção, o Leal e o Lucarelli, que seguem ali carregando o time nas costas, mas o Piacenza ainda não decolou, é só o 8º. O Leão, ainda em recuperação daquela pancada feia na cabeça sofrida na Supercopa, foi poupado mais uma vez pelo André Anastasi, entrou rapidamente em 2 sets ali, mas está se segurando para voltar quando tiver 100%, viu, Bruno? Torcemos aí pela recuperação do Leão e esse Piacenza demorando de fato a engrenar. Bom, prometi, estou em Portugal, 7ª rodada tranquila para os rivais Benfica e Sporting. Os Leões agora sob o comando do José Seixas, né, o substituto do Gerson, que infelizmente acabou desligado do clube depois do início ruim na Liga, venceu em casa o Caldas da Rainha por 3-1. 2 pontos de bloqueio do levantador Thiago Gelinski e mais uma grande atuação do ponteiro Pedro Cardoso. 15 pontos, sendo 2 de bloqueio, e os mesmos e excelentes números tanto no ataque quanto na recepção. 76% de aproveitamento. O Sporting segue em recuperação, então, na Liga, se consolidando agora na 6ª posição na tabela. O Benfica fez 3-0 no Vitória de Guimarães, jogando em casa. Destaque para o Central Tales, com 7 pontos, 2 deles no bloqueio e um aproveitamento de 56% no ataque. Os encarnados subiram para a vice-liderança agora, 18 pontos, 2 atrás do líder Fonte Bastardo, que venceu na rodada o ex-Moris, que agora é o 3º colocado. A vitória do Fonte Bastardo
3-0. E aí, só para completar sobre o Benfica, né, nessa partida o Marcel Matos acabou dando um descanso, né, para o Rafa, para o Japa. A gente lembra, né, grande resultado do Benfica na Champions, né, levou o Civitanova para um 5º set, abriu 2-0 jogando na Itália e acabou perdendo 15-13, né, o mundo do vôlei comentou aí esse resultado do Benfica fazendo frente e quase beliscando, hein, Daniel, uma vitória para cima do Lubit Civitanova. É isso aí, eu até preparei aqui para a gente encerrar, já que a gente passa por países, aqui eu vou encerrar minha passagem passando por um campeonato. O Bruno já bem lembrou, começou a fase de grupos da Champions e três desses times que a gente costuma citar muito aqui estão no mesmo grupo, que é o grupo C, que é o Tours francês e o Benfica. Os dois estrearam fora de casa, o Bruno bem falou aí, o time do Marcel Matos foi até a Itália, abriu 2-0 diante do favorito Civitanova, tomou uma virada sofrida, mas mostrou aí que vai dar trabalho para os favoritos do grupo. Nesse jogo foram 20 pontos do Rafa, que o Bruno acabou de dizer que foi poupado na rodada do Campeonato Português. Já a equipe francesa do Marcelo Francoviac foi até a Bélgica, que ganhou do Roselé, do central brasileiro Maicon Leite, 3-0. E aí, para o Abuba não passar em branco sem ter sido o maior pontuador aqui, ele foi o maior pontuador no jogo da Champions, 21 pontos, e levou para casa o troféu de MVP nesse jogo. O João Rafael, que vem melhorando bastante depois de ter se lesionado no início da temporada, colaborou com mais 19. Então teremos vários confrontos entre brasileiros nesse grupo específico da Champions masculina, viu, Bruno? Legal, Daniel. Para eu encerrar aqui da minha parte, vou encerrar com a República Tcheca, né? Porque tivemos uma partida na véspera aqui da gravação desse episódio, né? 11ª rodada já por lá. E, infelizmente, derrotas dos times dos brasileiros, né? O Brno, do oposto Caio Fazanha, perdeu em casa para o Budejovice por 3-0. O Caio foi titular nos 2 primeiros sets, marcou 8 pontos, 1 no bloqueio, 47% de aproveitamento no ataque. O Pribram também perdeu por 3-0 para o Odolena Voda, mas jogou fora de casa. 2 pontos do central Robert e 5 do ponteiro Igor Ceará. O Ceará teve uma eficiência de 61% na recepção. O Pribram é o lanterna da competição, 4 pontos, e o Brno aparece na 8ª posição. E agora sim eu encerro o meu rolê aqui nesse episódio, Daniel. Passeamos bastante por esse mundão do vôlei, sempre lembrando para vocês que várias outras notícias do vôlei internacional estão no Webvôlei, www.webvôlei.com.br. Muita gente comentando aí sobre a atuação de Lohane no fim de semana no Campeonato Italiano, o duelo com a Rosa Maria, duelo bacana de brasileiras. Teve clássico turco, teve, né? Vakif Fenerbahçe mais uma vez. Então todas as notícias aí, principais notícias do vôlei internacional também estão no Webvôlei, e toda terça-feira a gente faz um balanção geral dos atletas brasileiros aqui no Brazucas pelo Mundo. Encerramos por hoje, nos vemos na semana que vem, seu Bruno. Encontro marcado, Daniel. Aproveitar para agradecer, como sempre, os nossos parceiros do Team GM. Claro, agradecer a você e a todo mundo que assistiu esse conteúdo até o final. Por favor, não se esqueça do like, não se esqueça do joinha, isso ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Boa semana para você, Daniel. Para você também, meu amigo Vôlei Fãs. Voltamos toda terça-feira com Brazucas pelo Mundo e vamos atualizando vocês desse tour mundial que eles fazem a cada temporada. Um abraço, moçada. Até a próxima.